foi a parte que eu mais foquei. Quando eu cheguei na barbearia, eu quis descobrir quem era o barbeiro que tinha melhor atendimento, quem era o barbeiro que vendia mais, quem era o barbeiro que era melhor tecnicamente. Às vezes a gente se fecha numa bolha e a gente acha que a gente é muito bom. E isso é uma falha muito grave. Na verdade, eu nunca achei que eu era boa demais. Até hoje eu acho que tem muitas coisas que eu posso melhorar. E é isso que me faz estar em uma esteira de crescimento constante, porque eu não me acho boa demais e, nossa, eu não tenho. Não. Eu sou um ser humano em transformação, em mudança, em crescimento. Então eu preciso aprender com quem sabe mais do que eu. E sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Nessa parte de atendimento, eu foquei nas pessoas que tinham melhores resultados, nos barbeiros, dentre aqueles 9, que tinham as melhores agendas. E eu falava, eu posso ficar do seu lado? E ele ficava cortando e eu ficava aprendendo. Como que eles... Eu não sabia escovar cabelo, eu não sabia escovar uma barba, eu tinha um ano de profissão. Dentro de uma barbearia de altíssimo padrão, com um corte de R$ 95. Vindo de um interior que não tinha nada daquilo. Então eu precisava me destacar. E foi através do atendimento, com uma escuta ativa, entendendo o que realmente o cliente queria, fazendo e refazendo quantas vezes o cliente pedisse para fazer ou refazer, que eu fui conquistando cada um dos meus clientes. E na nossa classe tem um problema grave, que às vezes a gente se acha estrela demais. Então, o cliente pediu. O cliente que tá errado. O cliente que não explicou como ele queria. Não, a responsabilidade é sua. Você cortou, o cliente falou, corta mais um pouco. De verdade, você falhou na sua comunicação em entender de fato o que o cliente queria. A real necessidade dele. Então, eu trouxe a responsabilidade do cliente gostar do meu trabalho para mim. Você assumiu esse papel de ser completamente responsável. Exato. Por fazer com que ele, inclusive, voltasse. Exatamente. A ser atendido por você. Foi isso. E foi um divisor de águas. No quarto mês de barbearia, eu bati o primeiro lugar em faturamento. E ninguém entendeu o que aconteceu. Porque tinha barbeiro com 6 anos de casa. E não era porque eu fazia algo muito fora da curva. Não, eu fazia o básico bem feito de forma constante. Você acha que um bom atendimento, um bom relacionamento com o seu cliente supera uma boa técnica? Eu acho que os dois se complementam. Perfeito, também tenho essa percepção. Eu acho que os dois complementam. Porque, assim, um bom atendimento com uma falta de técnica, você pode até fidelizar, mas na primeira oportunidade que o cliente tiver de sentar na cadeira... De outro profissional? E ele cortar melhor. Então, eu acho que o atendimento, ele complementa a técnica. Sim. E a técnica complementa o atendimento. Mas eu diria que o inverso não é verdade. Por exemplo, se você tiver uma boa técnica e você não tiver um bom atendimento, a probabilidade de você fidelizar um cliente diminui drasticamente. Concordo. Então, é literalmente um casamento perfeito. Uma boa técnica com um excelente atendimento é a configuração perfeita para você fidelizar pessoas e ter uma cartela de clientes ali de forma recorrente. Isso vale não só para barbearia, mas para qualquer negócio. Você vai num restaurante, você gostou da comida, mas o atendimento foi horrível, será que você volta? O correto, Luísa, é fazer o que você fez. É correr atrás da técnica e de uma excelente experiência para que você seja lembrada em todos os momentos quando aquele cliente for cuidar da sua imagem. E o que eu digo é o seguinte, se você hoje está começando na profissão, você não tem uma boa técnica, porque você não tem muita experiência ainda, é obrigação que você tenha um excelente atendimento. Então, compense essa deficiência da técnica no excelente atendimento. Foi isso que eu fiz, entende? Então, você consegue compensar. Mas, eu tenho uma ótima técnica e um péssimo atendimento, as probabilidades mudam. Você vai fidelizar menos. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, você tem um bom atendimento, isso conecta demais. Mas a técnica precisa estar presente também. E sabe o que eu percebi? Você trabalha numa barbearia de alto valor. Significa que esses clientes, eles são muito mais exigentes. Sim. Com atendimento e com técnica, porque afinal de contas ele está pagando um preço maior para estar ali. Sim. Mais uma vez você estava sendo desafiada. Sim, com certeza. Porque não era um cliente mais simples da periferia. Era um cliente
mais exigente. Sim. E isso fez com que você se desenvolvesse ainda mais para estar à altura. Com certeza. Do que aquele cliente esperava. Sim, eu tive que estudar mais, eu tive que ler mais notícias, eu tive que estar antenada, porque o tipo de assunto que era conversado na barbearia, que era a nossa barbearia, era completamente diferente. O cara vai conversar sobre bolsa de valores, sobre investimento, economia, política, né? Sobre política. Então, dificilmente ele vai conversar sobre futebol, a não ser que ele seja muito fanático com futebol. O corte do cabelo daquele cliente é para uma entrevista muito importante, para uma reunião muito importante na empresa, ele é CEO de uma empresa. Então, alguns tipos de comportamento não cabem naquele ambiente, alguns vícios de linguagem não cabem, gírias não cabem naquele ambiente, porque além do atendimento e da técnica, a ambiência conta muito. Então, ele chegar num lugar que estivesse organizado, limpo, com profissionais ali apostos para atendê-lo, tudo isso conta demais. E é o que ele já espera. Sim. E isso me fez uma profissional melhor ainda, que eu tive que... A régua aumentou. Quanto maior o grau de exigência do outro lado, mais a gente precisa ir em busca do desenvolvimento, né? Assim como você, eu tive a oportunidade de trabalhar com um público de alto valor dentro do banco. Nossa. Eu falo que essa foi a melhor experiência da minha vida. Porque eu lidava com clientes ricos. Foi porque eu era obrigada a me desenvolver, a ler sobre vários assuntos. Porque no atendimento, em algum momento, ia ser útil para mim para desenvolver um assunto com o cliente. Ô, Luísa, conta pra gente aqui, né? Se teve algum momento que você pensou em desistir da carreira, né, ou não. E se teve, quais foram esse momento e o porquê? Olha, desistir, eu tive um momento que eu pensei em desistir quando eu cortei a orelha de um cliente. Nossa. No início da minha profissão. Mas acontece. É raro, mas acontece. Cortar a orelha, como eu cortei, é raro. Mas acontece. E foi muito desafiador pra mim, porque eu achei que, nossa, será que isso é pra mim? E era muito no início da profissão, então eu não tinha casca ainda. Isso foi em Paracatu. A tesoura, eu tava fazendo um pente livre, a tesoura era grande. E aí, na hora que eu posicionei a tesoura pra cortar o cabelo, o finalzinho da tesoura pegou bem nessa pelinha aqui da orelha do cliente. Não foi um corte gigantesco, mas cortou a orelha do cliente. Então, aquilo me deu uma baqueada. E pra piorar, o meu ex, ao invés de me apoiar e tá do meu lado, falou, nossa, e se isso sair no jornal? E se ele falar não sei o quê? E vai desmoralizar a barbearia. Então, esse foi um dos momentos que eu pensei em desistir. E assim, nessa fase tumultuada que eu passei dentro da barbearia, cara, era muito complicado pra mim, porque eu falava, cara, será que eu vou ter que ficar nesse trabalho todo para me provar o tempo todo? Então, isso me desanimava. Eu não sei se é ao ponto de falar assim, eu desistiria por causa disso. Mas isso mexia muito comigo, sabe? Então, por mais que eu tentasse me reconfigurar, era aquela dorzinha que estava ali sempre no calo, no meu sapato ali, aquele calo no sapato. Faca na caveira, bora pra cima, sangue no olho, vamos fazer o rolê acontecer. Quando as luzes acenderem, o show vai começar. Aqui vai ser o palco onde você vai se conectar com grandes profissionais na área da barbearia. Mas além de tudo, aqui vai ser o lugar onde você vai se conectar com várias mulheres. Vai se inspirar